Continuação da história de dois reis amigos e do jovem silencioso, que não sabia contar episódio algum de sua vida. Como surgiu um sábio rabi e o caso misterioso que depois ocorreu. Das 1000 histórias sem fim, esta é a segunda. Lida a segunda, restam apenas 998. Chegado o carrasco, iniciaram-se os preparativos para a execução. Um dos juízes do reino leu a sentença. O ajudante do carrasco começou em seguida a tirar as vestes do condenado, que deveria ficar apenas de calção. Para surpresa, notou que ele tinha no pescoço pendurado uma corrente de ouro com uma medalha quadrangular. Massuf, na sua indelicadeza e brutalidade, arrancou-a do pescoço do jovem e levou até o rei. Soleiman falou: jovem e desditoso muçulmano, apesar de todos os meus esforços, tudo o que fiz a teu favor, poucos minutos te restam de vida. Porém, quero te pedir um favor. Quero que me expliques a origem dessa medalha e o que significa a inscrição, já que os caracteres aqui registrados são em hebraico. O moço, com altivez, respondeu: Rei, não posso, infelizmente, atender o vosso pedido. O mesmo motivo que me impediu há pouco de contar uma história ao rei Ismael impede-me agora de esclarecer a origem desta medalha. Para espanto do rei, que não esperava essa resposta, logo ele disse: qual é esse motivo? Um juramento, ó rei, disse o moço. Por Alá, tornou o rei de Bássora. É extraordinário esse caso. E, voltando-se para o grão-vizir, ordenou: quero que seja adiada por algumas horas essa execução. Desejo primeiro esclarecer o mistério dessa medalha e a razão desse juramento, que o jovem, mesmo às portas da morte, não quis violar. O grão-vizir, que era um homem de muita agudeza de espírito, cumpriu a ordem e acrescentou, indicando ao rei de Bássora que havia um rabino, num determinado bairro, no bairro judeu, que, por sua sabedoria, com certeza o auxiliaria no enigma dessa medalha. Então, foi ordenado que essa pessoa viesse até o rei. E assim aconteceu. Rabi Simão era uma das figuras mais conhecidas e estimadas de Bássora. Era um homem que bem merecia o respeito, a amizade e o acato de um povo inteiro. Respeitavam-no pela sua modéstia, os bons. Os maus o respeitavam pela integridade do seu caráter. Os pobres o respeitavam pela bondade de seu coração. Geralmente, os seus conselhos eram um alívio para os atribulados, era um incentivo para os fracos e era um temor para os rebeldes. A sua palavra, onde quer que soasse, determinava o silêncio de todas as vozes e a atenção de todos os ouvidos. Ele era um homem já curvado pela idade, andar incerto, trajes modestos. Sempre trazia luz aos problemas mais intricados. O salão do palácio estava cheio. Todos queriam ouvir o homem do qual dependia a sorte do rapaz. Ao chegar ao palácio, já encontrou o
o salão repleto. Aí falou o rei Soleimão ao Rabi: sei, ó Rabi, que és um homem honesto e sábio. Sei também que és um justo e que de teus lábios, em caso algum, se ouviu uma mentira. A verdade deve ser dita, muito embora ela encerre elogio feito a um infiel. O judeu inclinou-se num respeitoso cumprimento e esperou que o rei prosseguisse. Peço-vos, ó ilustre filho de Israel, que me respondas a verdade nas perguntas que agora vou te fazer. E ele disse: juro por Abraão que só direi a verdade. Então o rei prosseguiu, apontando para o jovem: conheces esse rapaz? Não o conheço, ó rei. Já o viste casualmente em algum lugar? Também não, ó rei. E posso garantir a vossa majestade que esse jovem não é amigo, nem é ligado por laço de parentesco a pessoa alguma da minha família. Nesse instante, o rei se voltou para o condenado e falou: conheces esse venerável sábio? Devo dizer a vossa majestade que não o conheço, disse o jovem silencioso. Terminado esse diálogo, né? O rei, em seguida, contou para o Rabi tudo o que tinha acontecido até ali. Falou da aposta, falou da medalha, enfim, da resistência do rapaz, tudo o que ele tinha ouvido. Pediu ao rabino que traduzisse a inscrição da medalha, visto que o silêncio do rapaz estava ligado a ela. Porém, ao pegar a medalha, a expressão do judeu mudou. Ele ficou pálido, mãos trêmulas, e com voz entrecortada e num tom angustiante, ele falou: Rei magnânimo e justo, posso adiantar desde já que é um dos casos mais extraordinários de que teve notícia o mundo. Acaba agora de ocorrer diante dos vossos olhos. O silêncio foi tumular. E ele disse: porque esta pequena medalha consegui descobrir que este jovem se chama Imedim Tahir Ben Zalan. É natural de Damasco e aqui se acha há poucos dias. E se vossa majestade permitir que eu diga ao jovem Imedim algumas palavras em segredo, ele livre de todo e qualquer juramento, contará aqui mesmo, diante de todos, uma história tão espantosa que causará aos nobres muçulmanos a mais forte admiração e o maior assombro. Consinto, disse o rei. O Rabi então aproximou-se do jovem Ben Zalan e disse-lhe em segredo algumas palavras ao ouvido. Todos prenderam a respiração e não sabiam nem como proceder. O jovem, ao ouvir a revelação do judeu, caiu de joelhos e, cobrindo o rosto com as mãos, começou a chorar copiosamente. Por Alá! Exclamou o rei Ismail, intrigadíssimo com o que via. Não posso compreender esse mistério. Exijo que Medim e esse judeu deem imediatamente uma explicação completa deste caso.
Ergueu-se o jovem Imedim e, mal dominando a intensa emoção de que se achava possuído, assim falou: Alá vos conserve, ó rei. Estou agora completamente desligado do juramento que há pouco me prendia ao silêncio e posso, portanto, contar-vos uma das muitas e belíssimas lendas que aprendi nas longas viagens que empreendi pelo mundo. Ouvirei mais tarde, disse o rei Ismael, todas as lendas maravilhosas que quiseres falar. As lendas, eu sei, formam um tesouro da nossa literatura. Agora, entretanto, faço o maior empenho em ouvir uma explicação completa desse misterioso caso da medalha. A razão desse juramento descabido que fizeste. Desejo, enfim, jovem, ouvir uma narrativa minuciosa de tua vida e de tuas aventuras pelo mundo. Escuto-vos e obedeço-vos, respondeu Imedim. Vou contar-vos a história de minha vida e vereis como se explicam perfeitamente todos os fatos, de certo modo incompreensíveis, que há pouco aqui ocorreram. Sou forçado, porém, a confessar que minha vida se acha envolvida numa trama inextricável de 1000 histórias sem fim. O rei Ismael, que tudo ouvia e observava, aproximou-se do jovem Imedim e disse: Confesso-te, meu amigo, que me considero desde já inteiramente vencido na ousada aposta e que pagarei com satisfação o prometido. Porém, a curiosidade agora é maior. Quero, portanto, ouvir o relato das aventuras que te forçaram a proferir esse juramento, que se tornou inviolável, mesmo ameaçando-te de morte. E para atender ao pedido do rei Imedim Ben Zalan iniciou o seguinte relato.